No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a prova de Taboão da Serra, procurador do município, a prova discursiva. E eu já trago assim como uma atenção que o candidato deve, né, se ater a detalhes. Concurso público, o candidato que é aprovado é aquele candidato que está sempre ligado nos detalhes. Quem fez a prova na semana anterior da Procuradoria do município de Praia Grande deve ter observado que o assunto cobrado na prova discursiva foi o mesmo. Então, lá em Praia Grande cobrou, a questão era sobre a lei de licitações, e agora na prova de Taboão da Serra, a questão escrita, discursiva, a peça processual, era sobre descrever, discursar, fazer uma dissertação sobre um tema da lei de licitações. Então, é um detalhezinho que o candidato tem que estar sempre atento. Estava conversando ontem com um candidato e eu disse a ele, quem fez a prova de Praia Grande, com certeza veio para a prova de Taboão da Serra já preparado, estruturado para não perder questões sobre lei de licitações, porque lá em Praia Grande caiu bastante, é uma lei nova, né? A mudança na lei de licitações, antes era a lei 8666, a lei do diabo, e aí mudou para uma lei nova e faz pouco tempo, então com certeza as bancas vão se ater bastante a esse detalhe. Concurso meio atípico, né? A prova começou às 17 horas, então fora do tema aí da galera. Provinha tranquila, texto de lei. Eu vou depois fazer um comentário aqui sobre a prova, mostrando que o candidato que tem que decorar. Não adianta você menosprezar, estudar só doutrina e deixar de estudar a lei seca. 90, mais de 95% da prova é só texto estritamente copiado da lei. Então, bom, a questão discursiva, ela falava o seguinte texto. Durante a aula de Direito Administrativo da turma do sexto semestre do curso de Direito da Universidade XYZ, o professor Luiz passou uma visão geral de todos os conceitos de licitações previstas na Lei 14.133 de 2021. Após lecionar sobre todos os conceitos, pediu que os estudantes elaborassem um trabalho em casa, valendo um ponto adicional na média final, no qual apresentasse de forma sucinta a diferença entre os regimes de contratação de obras e serviços de engenharia denominados como contratação integrada e contratação semi-integrada. Então, essa era o textinho inicial. Agora, vamos para o que a banca queria de você, candidato, escrevesse lá. Qual era a pergunta que a banca iria fazer? A banca veio lá e veio com a pergunta, assim como os estudantes do professor Luiz, discorra de forma sucinta sobre a diferença entre contratação integrada e contratação semi-integrada. Então, qual é o cerne? O que você iria responder? Você iria conceituar e diferenciar, se conceituaria uma e outra e diferenciaria uma da outra. O que é uma contratação integrada? O que é uma contratação semi-integrada e qual a diferença entre uma e outra? Bom, pessoal, a banca já divulgou o espelho de correção de prova, né? já passou a resposta esperada e, por surpresa, ela simplesmente copiou o texto da lei. Você pega a questão e vai lá na lei, no artigo 6º, o inciso 32 e o inciso 33, praticamente é a cópia da questão. Está lá. A banca simplesmente copiou. Ou seja, o candidato que não estava atento à lei, que não estudou o texto de lei, que não decorou, ele iria se enrolar. É uma questão bastante, assim, não digo bizarra, porque é a cópia estrita da lei. Olha a resposta esperada. Definição literal da lei. Os incisos 30. Contratação integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar a montagem, testes, pré-operação e demais operações necessárias e sucinta para a entrega final do objeto. Então, como você percebe, se você for lá, você for um cara curioso, for lá no texto da lei de licitações, simplesmente era você copiar o texto da lei e você estaria com nota máxima na questão. Então, é uma questãozinha assim que
não digo bizarra, mas é bem tranquila de fazer. Desde que você conheça a lei. Se você não souber da lei, dificilmente você iria acertar, mas a banca ela foi tão benevolente, ela achou que a questão está tão fácil, porque é um texto da lei, que ela ainda no final ela deixou uma observação para o candidato, um alento, uma chance, sabe? Ela deixou assim, ó, caso você não consiga copiar o texto da lei aqui como resposta, eu vou lhe dar esse para você não zerar a tua questão. Veja, eu trouxe aqui o texto explícito da lei. Ó. Contratação integrada é regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que a contratada é responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo executar. Olha, se você comparar com a resposta esperada, é a cópia do inciso 32 da lei, lá do artigo 6º, inciso 32. A segunda parte da questão, a mesma coisa. É a mesma cópia. Ó. Artigo 6, inciso 33. Então, quem não estava preparado, quem não estava com a lei bem consciente na cabeça, ele poderia fazer alguma coisa, porque o cara de direito, ele sempre tem um argumento, tem né, você consegue manejar as palavras, manejar os textos e conseguir escrever alguma coisa. Eu sempre recomendo que candidato nunca deixa questão em branco. Prova de concurso público, segunda fase, nunca deixa a questão em branco. Ele responde, nem que seja uma receita de pamonha, mas ele não deixa a questão em branco. Então, eu recomendo, assim, que o candidato, quando esteja numa segunda fase, não sabe nada, escreve qualquer coisa, fala sobre um princípio, cria, inventa, você não pode deixar a questão em branco. Então, escreva qualquer coisa, tá certo? Então, é uma recomendação que nunca deixe prova em branco de segunda fase concurso. Mas a banca, eu acho que ela sentiu-se tão assim que botou a questão que a resposta era o texto da lei, uma questão para procurador do município, que ela ficou, eu acho que, sei lá, eu acho que tocou no coração do examinador e disse assim, não, eu vou permitir que o candidato, o cara de direito é um cara que é safo, que tem uma bagagem muito grande, que conhece, que sabe escrever, o cara que conhece, ele estuda e se aprofunda, mas tem um conhecimento raso em todos os ramos do direito. Então, o cara que é formado em direito e que estuda para concurso público é um cara que tem um conhecimento em qualquer dos ramos, ainda que seja noções básicas, pequenas. Ele se aprofunda em uma, duas disciplinas, mas ele conhece as outras todas. Então, o cara que é penalista, ele sabe uma pitadazinha de constitucional, de administrativo, ele sabe um pouquinho das outras matérias, de ambiental. Então, o cara geralmente sabe. Então, a banca veio aqui e disputou com uma observação já no final. Qualquer definição elaborada pelos candidatos que estiver de acordo com a lei e correta será considerada correta. Não há vinculação à literalidade do espelho. O que quer dizer? Então, se você pegasse lá uma contratação semi-integrada e você fizesse os conceitos ali que fosse semelhante, parecido, ela vai considerar. Eu não sabia, mas eu sei que a integrada contratou tudo, é responsável pelo projeto básico, projeto executivo e tal. E a outra, não, o projeto é tal. Você soubesse, fizesse ali uma questão meia sola. O seu conhecimento jurídico, a banca vai considerar. Ela deixou explícito aqui, ó, em observação, se você for lá no caderno de prova, você vai ver que está explícito para o candidato que outras respostas que têm uma certa semelhança com o artigo 6º, os incisos 32 e 33, ela irá aceitar. Não precisa ser a cópia literal da lei, porque eu acho que ela achou a questão tão fácil, mas tão fácil, porque a cópia literal da lei, que se o candidato desatento e não prestou atenção e não leu a lei, é uma prova sem consulta, sem você poder abrir a lei, então ele aceita umas outras respostas. Agora tem que ter uma semelhança, tem que explicar de forma bonitinho, tem que ter o manejo e o traquejo da linguagem, né, da aproximação. Tá? O candidato sábio ele iria fazer uma respostazinha ali e ganhar a tua pontuação. E o que tivesse decorado a lei ia ganhar a pontuação máxima. Então fica a lição. Finalizando, eu deixo com uma lição o seguinte: estuda o texto da lei. Fica aqui essa minha observação para vocês. Recomendo, e eu analisando a prova, dando uma olhada na prova objetiva, texto explícito da lei. Então, candidato, você que quer aprovação nos concursos de procuradoria, estuda o texto da lei. Tá aí, licitação, lei de licitações, estuda, decora, porque está caindo e muito.
caiu em Praia Grande, caiu agora a peça discursiva, então, quer dizer, duas provas seguidas, em bancas distintas, onde foi cobrado o texto exclusivo da lei. Então, eu estou trazendo aqui essas questões, assim, discursiva e passando para vocês a minha experiência, porque eu já passei em concursos públicos, já fiz muitas provas, trouxe vários vídeos aqui no canal onde eu mostro a minha prova que eu fiz, a minha letra, os meus erros, né, as minhas fraquezas, e aí eu trazendo como um subsídio, como uma ajuda para vocês que querem, estão aí nessa luta que eu sei que é difícil, é uma caminhada, é uma jornada árdua, onde dispêndio de dinheiro, vem o lado emocional, vem as derrotas, vem tudo, então eu deixo aí o vídeo assim, mais com uma letra. Mas a prova de Taboão da Serra estava no nível fácil, cópia de lei, e a prova discursiva também tranquila, muito fácil, porque era o cópia de lei. Ou você sabia ou não sabia, ou você era safo, você era um cara que tem uma capacidade muito grande de raciocínio, você conseguia responder mesmo não conhecendo a lei. Pelas palavras lá, semi-integrada, integrada, você poderia manejar ali dentro da linguagem do português e trazer um engendramento que você poderia fazer a nota mínima e ganhar os pontos mínimos para ser aprovado nesse concurso público, tá certo? Então fica a dica aí, deixo como conselho final aqui no vídeo, que estude o texto de lei. Eu sempre digo assim, quem estuda para a Procuradoria de Município, ele deve seguir uma sequência. Primeiro, direito constitucional. Segundo, ele tem que dominar direito administrativo. Terceiro, ele tem que dominar direito tributário. Então, quando ele domina esses três pilares, esses três ramos do direito, ele sai na frente de muito candidato. Primeiro, você tem que aprofundar e decorar o texto constitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal é o texto base de tudo. É o texto base para penal, é o texto base para ambiental, é o texto base para trabalhista, é o texto base para todos os ramos do direito. Elas têm como fundamento máximo, limite, o texto constitucional. Então, decorar o texto da Constituição Federal é uma obrigação do candidato. Depois que ele está decorado o texto constitucional na tua íntegra, todos os artigos na profundeza e decorado na ponta da língua, aí sim, aí ele vai para uma doutrina, aí ele vai para o Gilmar Ferreira Mendes, ele vai estudar pregar uma doutrina para lhe dar sustentação em que você tem a capacidade de escrever, né, conteúdo mais doutrinário para a escrita. Mas sem o conteúdo literal da lei, você não vai conseguir fazer muita coisa, porque você tem que decorar o texto da lei. E a Constituição Federal ela é base de todos os ramos do direito. Então, enquanto você não tem essa consciência que você tem que saber muito de direito constitucional e decorar o texto seco da lei, você vai apanhar nas provas do concurso público. Então é isso aí. Agora, finalizando, eu sempre estou deixando para solicitar. Não digo solicitar, que é muito pesado, né? Mas eu digo assim, eu vou pedir a vocês, caso vocês tenham chegado até aqui, assistido o vídeo inteiro, a inscrição de vocês no canal. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostaram do conteúdo que eu estou produzindo. E o retorno de vocês para comigo, para que dê um sinalzinho, uma estrelinha no meu trabalho, que está saindo bom, é a inscrição de vocês no canal. Então, vou deixar aí, pedir para vocês, inscrevam no canal, para que eu possa trazer outros conteúdos, materiais aqui para o canal, para vocês, e passar minha experiência e dicas importantes. Claro que aqui não é um cursinho preparatório para concursos, mas sim, onde eu vou debater e trazer minha experiência e dar dicas importantes, pinceladas de conhecimento e experiência para que fortaleça e ajude vocês na caminhada de vocês, tá certo? Então, eu estou aí à disposição de vocês. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, amigo.